Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre taxas e impostos. Como é que você pode se proteger daquelas pequenas alfinetadas que são dadas na gente quando a gente economiza nosso dinheirinho e vai colocar em algum produto dentro do mercado financeiro. A gente vai falar aqui sobre poupança, CDB, Tesouro Direto, fundos de investimento, ações, fundos imobiliários, enfim, uma série de produtos, as taxas que são cobradas muitas vezes, né, ou as mais costumeiras, e também os impostos. E para me ajudar aqui nessa árdua tarefa aí de falar sobre esse assunto, que é importante demais para você se defender aí, principalmente analisar sua rentabilidade líquida, que é muito importante, estou aqui com meus caríssimos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa, beleza? Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Vamos falar dessa coisa dos custos, né? Que em geral a gente não presta muita atenção, mas são muito importantes para os resultados de longo prazo. Pois é, e também com a gente de volta, que é o programa esse ano de 2022, Marco Barros, instrutor de investimentos do nosso curso de business. Fala, Marquinho! É isso aí, mestre Habib. Olá, Rafa. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com você. Estava com saudade. E para os nossos ouvintes, feliz 2022. Vamos que vamos para esse episódio de número 102. Vamos embora, Habib. Pois é, e ó, a gente vai falar dos produtos aqui no Brasil, né? Mas se você pensar lá fora, também tem taxas. Só que tem formas de você ser informado disso, né? De uma boa transparência e também de otimizar, principalmente quando a gente fala de câmbio. E nada como uma boa empresa, né? Segura, confiável para você poder mandar a sua remessa de câmbio lá fora para poder fazer seus investimentos lá fora. E a Nomad Global, que é a nossa parceira aqui no podcast, ela ajuda você nisso com certeza, né? E você, claro, tem benesses por estar aqui com a BTC. Se você abrir sua conta na Nomad Global e em até 15 dias realizar sua primeira remessa, você ganha US$ 15 de cashback, hein, pessoal? E dólar hoje em dia não dá para ficar abrindo mão assim, né? O link está na descrição e você precisa utilizar o cupom BTC15 para poder realizar a abertura da sua conta, hein? Então, para você usar cartão, enfim, fora do Brasil, né, e reduzir suas taxas e também investimentos fora do Brasil, sem precisar de um monte de intermediário que aqui tem, né? Enfim, é um benefício. Você vai lá, abre sua conta Nomad Global e começa seus investimentos lá fora também. Bom, vamos lá, pessoal. Então, começando aqui, vamos falar sobre os produtos mais populares que hoje em dia também estão cada vez mais difamados aí, né, pessoal? Talvez justo ou injustamente. Poupança. Marquinho, poupança. Poupança é muito conhecida por não ter incidência de imposto, né? Isso é interessante. E as taxas, hein, Marquinho? Como é que funciona no caso da poupança? Mestre Habib, a poupança, olhando nessas variáveis, taxas e imposto, é o melhor investimento que tem. Porque você deixou o seu dinheirinho lá, você não vai ter nenhum tipo de tributação, de taxa escondida. A sua rentabilidade, ela é dada, né? E ela é de 5%, de 70% da Selic meta, né? Enquanto a Selic meta não está acima de 8,2, que é a situação que a gente está aqui hoje. E aí, em situações como a de hoje, né, na qual a Selic está alta, né, a expectativa, inclusive de alguns, é que ela vai aumentar mais ainda na quarta-feira. A Selic ela tem uma rentabilidade garantida, que daí é de 0,5% ao mês, mais a TR, que hoje em dia também é igual a zero, ou seja, colocando dinheiro na poupança, você sabe que você não vai pagar taxa, você não vai pagar imposto, mas você vai ganhar 6,17% ao ano. E aí, Habib, para a gente considerar a rentabilidade líquida, além de considerar taxas e imposto, é importante considerar a inflação. E aí, considerando a inflação nessa conta, mas, Habib, vixe, poupança nem deveria ser olhada, né? Mas pelo lado de taxa e imposto, é o melhor investimento que tem. Pois é, né? É algo fácil, tá na mão, né? A pessoa também não vai ter nenhuma surpresa, mas a rentabilidade de fato é triste. Porém, quando a gente fala de
reserva de emergência, colchão financeiro, está aí disponível também, dado que a preocupação não é nem tanto a rentabilidade, né? Mas é a facilidade, a liquidez, isso é muito importante. Agora, mantendo nessa mesma estrutura, né, eventualmente a gente consegue dar uma otimizada aqui. Rafa, um investimento que é muito popular aqui no Brasil, né, e se tornou cada vez mais popular recentemente foi a CDB, né? Os CDBs dos bancões ou até dos bancos menores aí. E o CDB também, ele tem, em muitos dos produtos, né, a facilidade dessa liquidez imediata. Alguns deles seguram um pouco o dinheiro, né, alguns têm a liquidez imediata. E aí, neste caso, já muda um pouco em relação à poupança, não é verdade? Os CDBs, eles, diferente da poupança, não são ativos financeiros isentos de tributação, não fazem parte daquela categoria de ativos que a gente chama dos ativos que são incentivados, né? Tudo que o governo quer, de alguma maneira, incentivar ou promover um maior desenvolvimento, isso por questões estratégicas, ele cria um incentivo isentando o imposto, né? É o caso da poupança, que está ligada ao setor imobiliário, é o caso de debêntures também ligadas a setores específicos, é o caso também dos CRIs e das LCIs, que são ligados também ao setor imobiliário e de alguns ativos ligados ao setor agropecuário, o caso das LCAs e CRAs, né? Então, isso está relacionado a uma visão de longo prazo de desenvolvimento do país. Bom, no caso dos CDBs, os CDBs eles são títulos que os bancos utilizam para captar recursos, para depois direcioná-los para quaisquer setores, porque não existe nenhum carimbo, nenhuma destinação específica para esse recurso que os bancos captam via CDB. Então, ele capta e pode emprestar para a empresa que ele quiser lá na outra ponta, dentro da sua atividade de intermediação financeira. Bom, posto isso, o CDB ele é submetido, ou sobre ele incidem os impostos, que são os impostos daquela tabela que a gente conhece bastante, que é a tabela regressiva do imposto de renda, né? Uma tabela em que você começa com uma alíquota de 22,5% até 6 meses de prazo que você deixa investido, depois até um ano cai para 20% de alíquota, de 1 ano a 2 anos 17,5% e acima de 2 anos 15%. A ideia aqui é promover um incentivo também para que o investidor deixe o seu recurso mais tempo alocado naquele ativo financeiro, portanto, quem investe em um CDB e deixa mais do que 2 anos aquele recurso investido, recebe ou tem que pagar uma alíquota de imposto de renda de 15%. Incide sobre o CDB também o IOF, que aí é uma tabela de até 30 dias, começa com uma alíquota altíssima, depois vai diminuindo, zero em 30 dias. Portanto, se você tem intenção de alocar num CDB para resgatar num prazo inferior a 30 dias, acho que nem vale muito a pena, é melhor deixar o dinheiro na conta corrente mesmo, né? E se vocês me permitem só um breve comentário a respeito dos CDBs, que o Habib ele até antecipou um pouco falando sobre liquidez, né? A concorrência no mercado, promovida, né, tanto pelas fintechs, os bancos digitais e também os escritórios de assessoria, que estão vinculados às corretoras, né, algumas corretoras brasileiras, esse processo fez com que os bancos melhorassem a sua oferta de produtos. Então, antes, quando você ia alocar num CDB de um grande banco, com liquidez diária, você conseguiria alocar a uma taxa de 80% do CDI, 85% do CDI. Hoje, mesmo os grandes bancos oferecem CDBs a 100% do CDI com liquidez diária, como é boa a concorrência, né? Tantos anos aí os caras surfando, lá pagando aquelas taxas, que eram taxas bem, assim, não eram taxas tão atrativas, né? E agora eles melhoraram bastante a oferta por conta desse efeito concorrencial. E a gente sabe também que tem os CDBs privados, no caso assim, CDB privado não, o CDB sempre é privado, né? Sempre é emitido por um banco, mas que é uma instituição privada, né? Mas na maioria das vezes, né, aqui no Brasil. Mas tem aqueles CDBs de bancos menores, com menos liquidez, que oferecem uma taxa de remuneração mais alta, às vezes você consegue lá 110, 120, 130 do CDI e CDBs de vários indexadores, né? Mas falando especificamente sobre as tarifas e taxas, é isso, é a questão tributária realmente que o difere da poupança.
E só complementando, hein, Rafa, teve sim a entrada dos bancos digitais e uma certa popularização desse tipo de investimento, falando de renda fixa, até naquela época que a Selic Meta estava bem alta e agora está voltando para aquela época de ouro, né? Que maravilha, né, pessoal? Enfim. Mas tem um outro produto interessante que também, através da sua popularização, trouxe essa competição mais acirrada para os CDBs, que foi o Tesouro Direto, que é uma opção, quando a gente fala de objetivo de investimento. Alguns, né, no caso do Tesouro Selic, a gente não vai entrar no detalhe de cada produto aqui do Tesouro Direto, a ideia é falar sobre taxas e impostos que incidem para você entender o que você está pagando nas entrelinhas. Mas aqui, o Tesouro Selic, por exemplo, muito usado como reserva de emergência, por ter, além da liquidez diária, ele tem também a garantia de que você não vai ter perdas, né, ao retirar também antes do vencimento, e você tem outros produtos indexados, por exemplo, ao IPCA ou completamente pré-fixados, que aí você pode usar para outras coisas. Mas com a popularização do Tesouro Direto, que tem esse produto, que no caso é basicamente negociado a 100% da Selic Meta, isso facilitou bastante o trabalho da concorrência, também ajudou bastante a gente. E aí, Marquinho, vou perguntar para você, né? O Rafa já adiantou bastante aí no detalhe também a questão dos impostos. É a mesma coisa? Tem alguma mudança em relação ao Tesouro Direto? E também, quais são as taxas envolvidas? Tem taxa no Tesouro Direto, Marquinhos? Excelente, mas Habib. O Tesouro Direto, pessoal, ele tem taxa e tem imposto também sobre o que você ganha lá no Tesouro Direto também. É importante lembrar que o imposto, tanto no CDB quanto aqui no Tesouro Direto, é sempre sobre o que o consumidor ganhou, né? O a mais, sobre o que o cliente, ou seja, eu investi 10 e tirei 11, esse imposto sempre vai ser sobre um, né, ganho. De forma que, Messi Habib, por exemplo, investir no Tesouro Direto pré-fixado e a Selic subiu, né, a taxa de juros subiu, eu perdi dinheiro a curto prazo. Vendi, né, resgatei com prejuízo. Preciso pagar imposto? Nesse caso, não precisa pagar imposto. Você paga imposto só sobre o que rendeu. E aqui no título público, pessoal, a tabela utilizada é a mesma que o Rafa comentou para a CDB. É a famosa tabela de imposto de renda regressiva. Ou seja, eu investi hoje e resgatei antes de 6 meses, antes de 180 dias, sobre tudo que você ganhou, paga-se 22,5%. Depois de 181 dias, ela cai para 20%, depois 17,5%, e depois de 2 anos, ali, depois de 2 anos, 720 dias, resgatei sobre o que eu ganhei. Aí a gente paga 15%, né? E aqui, também no título público, pessoal, também tem o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, né, Rafa? Que foi feito para estimular, obviamente, as pessoas a ficarem mais tempo, né, com o investimento, mas é um baita estímulo. Investi hoje e tirei amanhã. De tudo que eu ganhei, mas Habib, sabe quanto que é o IOF? 96%. Né? Então, se eu ganhei um, sobra 0,4. Isso porque depois disso ainda tem aquela tabela regressiva, né, que é de 22,5, ou seja, sobra, se você ganhou R$ 1 de um dia para o outro, sobra 3 centavos mais ou menos ali para você, né, essa é a conta do imposto. O IOF, então, ele vai diminuindo e depois de 30 dias ele chega a zero. Esses são dois, basicamente, os dois impostos que tem no título público. E aí eu queria passar a bola para você mesmo, para complementar em relação à parte de taxa, que eu sei que você sabe um pouquinho mais sobre isso. Como que funciona? Eu sei que tem a taxa de custódia, não é isso? Dos títulos públicos, que talvez o pessoal já não esteja mais cobrando, e tem também uma taxa de administração. Como é que funciona isso, vai saber? Não, no título público, né, a taxa, a B3, né, ela tem a taxa de custódia, que hoje é de 0,2% ao ano em relação ao patrimônio que está ali, tá? Então, essa é a taxa, a famosa taxa de custódia aí do título público. Tem uma exceção, viu, Marquinho, que é em relação a especificamente o Tesouro Selic, que foi uma forma de incentivo das pessoas realizarem pequenas poupanças. Se você tem um estoque, se você tem um patrimônio ali dentro do Tesouro Selic de menos de R$ 10.000, existe a isenção dessa taxa de custódia, exclusivamente para o Tesouro Selic. Os outros produtos não entram nessa excepcionalidade.
Agora, pode ser que exista algum banco que queira te fazer uma bela de uma sacanagem, né? Aproveitar da sua ignorância momentânea, que agora não existe mais, né? A partir desse episódio, se existia, agora não existe mais, né? Que é te cobrar uma taxa adicional de custódia pelo próprio banco, né? Então isso acontecia muito. Eu lembro quando eu comecei a investir em Tesouro Direto, Marquinhos, isso foi em meados de 2014, 2013, enfim, faz um tempinho. E eu lembro de pagar, né, além da taxa de custódia, que para a gente era super baixa, né, tinha uma taxa, né, que o banco cobrava aí, que fazia com que o somatório aí das duas taxas dava quase 1% em relação ao patrimônio, um negócio bizarro, assim, ele comia totalmente sua rentabilidade, mas acontecia. E aí, como o Rafa comentou, né, começaram a surgir os bancos digitais, o pessoal começou a forçar a barra na concorrência, e hoje eu imagino, né, é difícil aí algum banco que cobre uma taxa adicional para investir no Tesouro Direto, né? Isso eu não conheço mais, mas pode até ser que tenha. Toma cuidado, quando você estiver investindo no Tesouro Direto através da instituição pela qual você investe, sua corretora, etc., presta atenção na hora de você fazer o investimento, veja lá, ele tem que informar quais são as taxas envolvidas, e a única taxa que pode estar envolvida é essa taxa da B3 de 0,2% ao ano. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Aí, de resto, né, a administração ainda não tem. Mas aí eu quero passar aí para o Rafa a bola, porque vamos entrar em alguns produtos que são famosos por suas taxas, os fundos de investimento. Então, para você que quer facilitar a sua vida e delegar os seus investimentos aí para algum gestor, enfim, alguma gestora de um bancão ou gestor independente, você pode investir através de fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações. E aí, Rafa, como que funciona taxas e impostos para esse tipo de produto? Bom, agora a gente está falando dos fundos de investimento, os fundos mútuos, né? No caso. Bom, existem os ETFs também, né? Bom, mas falando, os ETFs em geral têm taxas um pouco mais baixas, então vamos falar desses outros fundos que até existem uma quantidade muito maior na indústria financeira, né? Os fundos de investimento são produtos que são oferecidos por empresas que são gestoras, né? Gestoras de ativos, que são as famosas asset management, que é um negócio específico, ou seja, mesmo quando a gente vê dentro dos grandes bancos, as assets, elas geram receita para esses bancos, para esses grupos econômicos, através da cobrança de algumas taxas que são as chamadas taxas de administração e taxas de performance, né? Então, é um business, vamos dizer assim, bem específico, que ele tem um modelo de negócios próprio e que gera receita especificamente através da cobrança de taxas de administração e taxas de performance. Mas o que são essas taxas? É o seguinte: quando você quer fazer um investimento num fundo de investimento, né, e quer contar com o conhecimento de um gestor profissional, você faz isso, então, através desse veículo, através desse instrumento. Então, ao invés de você ir lá no mercado e comprar direto os títulos públicos, os CDBs, as ações, a moeda, tudo isso, você delega isso para um terceiro, que é o gestor, que é o cara que dirige, vamos dizer assim, que pilota esse fundo de investimento, né? Aí você faz o seu aporte e, a partir daquele momento, esse fundo tem uma gestão que a gente chama de discricionária, ou seja, ele toma as decisões seguindo um regulamento, mas ele pode tomar essa decisão de acordo com o que ele acha que vai ser melhor para os resultados, né, para os objetivos do investimento. Bom, e aí, para remunerar, então, toda essa estrutura e para remunerar esse gestor, você paga uma taxa de administração, que é um percentual que incide sobre o patrimônio investido do fundo. Então, por exemplo, um fundo que tem 100 milhões de reais investidos, 100 milhões de patrimônio, se a taxa for 2%, esse fundo gera de receita para a asset, ou existe a cobrança de 2 milhões de reais por ano, né? 2% sobre 100 milhões, 2 milhões. Bom, e a taxa de performance é uma cobrança adicional, que existe em algumas estratégias específicas, de acordo com os resultados do fundo. Ela só incide se os resultados do fundo forem resultados um pouco mais expressivos, né?
Só que tem duas coisas, então, importantes para a gente falar dessas taxas. Primeiro, é que tem alguns veículos de investimento, alguns fundos de investimento, cujas taxas definitivamente não se justificam. Tá? Vou dar alguns exemplos. No passado, hoje é um pouco mais difícil, mas no passado existiam fundos, né, passivos de, por exemplo, Petrobras. Mas o que um fundo passivo de Petrobras faz? Ele compra a ação da Petrobras. Beleza. Qual que era a taxa de administração desses fundos? Chegava a 1%, 2%, 3%. Ou seja, para a compração da Petrobras, eu mesmo vou lá na bolsa e compro, eu não preciso de um fundo para fazer isso para mim. Né? Então, qual é a justificativa de se pagar 1%, 2%, 3% de taxa de administração de um fundo que só compra a ação da Petrobras? Nenhuma. Por que isso existe? Por baixa educação financeira, porque muitas vezes o gerente, eventualmente, daquela instituição pode te induzir a fazer aquela compra, e aí o cliente não olha com cuidado e acaba alocando. E, obviamente, por uma baixa concorrência no mercado, porque isso dá espaço para que surjam esses produtos, que são produtos muito distorcidos. Né? Isso eu dou um exemplo mais extremo, mas tem fundos DI, por exemplo, que é um fundo que só compra Tesouro Selic ou CDBDI, que também te cobra lá uma taxa de 1% ao ano, por exemplo, de administração, que não faz nenhum sentido, porque para alocar no Tesouro Selic você aloca direto, não precisa de um fundo de investimento. Né? Então, o primeiro ponto, então, dos dois que eu queria ressaltar é esse, né? Que tem que tomar muito cuidado com essas taxas, entender se essas taxas se justificam e entender também que existe um conflito de interesse muito grande entre o investidor e a gestora ou a asset, pelo simples fato de que a asset ou a gestora é uma empresa que visa a geração de lucro. E esse lucro vem através da cobrança de taxas que incidem sobre o seu dinheiro, né? Ou seja, quem paga é você, cliente. Então, tem que ficar muito atento a isso. Atento também porque existe uma assimetria, ou seja, o fundo pode estar ganhando ou perdendo, tanto faz, a taxa de administração incide do mesmo jeito. E você só ganha quando o fundo se valoriza, ou seja, mesmo quando o fundo está caindo e você está tendo um prejuízo, a asset continua ganhando dinheiro. Portanto, isso é, obviamente, um conflito muito importante de interesses, na medida em que a perda só existe para um dos lados, que é para o lado do cliente. Então, isso não é uma relação que expõe o gestor, que expõe aquela asset ao mesmo risco que o cliente está exposto. Né? O segundo ponto importante é que essas taxas, a gente tem aquela coisa do mental accounting e tal, que a gente não consegue perceber muito bem como alguns custos incidem na nossa vida, principalmente no longo prazo, mas isso, quando a gente fala de um plano financeiro de 20, 30, 40 anos, essas taxas podem sim ter um efeito significativo sobre a sua riqueza, né? Sobre o seu acúmulo patrimonial. Então, é muito importante estar atento às taxas que estão sendo cobradas, ao nível dessas taxas e entender se essas taxas são justas ou não. Então, no caso dos fundos de investimento, tem que ficar muito atento a esses aspectos que eu trouxe aqui, que eu comentei. Pois é, e Rafa, só para complementar em relação aos fundos de investimento, a incidência de imposto tem um detalhe também que eu acho que vale a pena a gente comentar. Então, se você puder só dar esse highlight rápido aí para a gente seguir depois, que a gente vai falar de ações também ainda. Perfeito. Sim, é claro, né? A gente estava falando das questões tributárias. Os fundos de investimento, com exceção dos fundos de ações, eles sofrem a incidência de uma coisa que a gente chama de come-cotas. Mas o que é esse come-cotas? E por que tem esse nome? O come-cotas é um imposto cuja alíquota é de 15% e que incide nos fundos, com exceção dos fundos de ações, todos os finais dos meses de maio e novembro. Tá? Então, chegou ao final de maio, você vai lá pagar 15% de come-cota, né, de imposto, em cima, com base no seu lucro. Chegou o final de novembro, você paga 15% de imposto também, com base no seu lucro. Esse pagamento é feito com as próprias cotas, ou seja, você não vê uma queda no valor da cota. O valor da cota é o mesmo, mas você perde algumas cotas. O número de cotas é equivalente àquele imposto que você tem que pagar. Por isso que se chama come-cotas. O segundo ponto é que isso é uma antecipação do imposto. Porque se você faz um investimento num ativo financeiro, você só paga o imposto ou quando ele vence ou quando você vende
ou resgata aquele ativo. No caso do fundo, você paga o come-cota sempre em maio e novembro, mesmo que você só vá resgatar aquele fundo daqui a 20 anos. Então, isso é uma antecipação do imposto, que de um ponto de vista financeiro é ruim. Imposto, na medida do possível, a gente sempre tem que tentar diferir o imposto, ou seja, tentar pagá-lo no futuro, mais longe. Toda vez que você tem que antecipar um imposto, é ruim porque você paga aquele imposto e reinveste só o seu recurso líquido. Isso também tem um efeito no médio e longo prazo. Portanto, antecipar o imposto sempre é ruim, e isso nos leva à conclusão de que, de um ponto de vista de eficiência tributária, o fundo de investimento é um veículo ruim, é um veículo menos eficiente que as outras alternativas de investimento. Só para completar, né, eu falei que o fundo de ações não sofre a incidência do come-cotas, fundo de ações a alíquota é fixa, 15%. E nos outros fundos, todos os outros, além do come-cotas, a tabela de tributação é a regressiva também, que é aquela mesma que incide sobre os CDBs e sobre os títulos públicos. Muito bom. E aí, bom, a gente é muito comum ver no mercado, né? Principalmente fundos de ações ou até fundos multimercados, a famosa 2,20, né? Então, os 2% da taxa de administração mais 20% de taxa de performance, ou seja, esses 20% dessa taxa que também vai para o fundo, vai para a gestão, em relação ao que superar um eventual benchmark, ou a referência que o fundo estabelece como sendo comparável. E muitos dos fundos utilizam o índice Bovespa como um comparável, alguns utilizam algum índice de inflação, IPCA, IGPM, alguns usam até a CDI ou a Selic Meta, né? Então, a gente tem essa comparação, é importante que você fique atento, né? Porém, para muitos fundos você não vai precisar se preocupar, porque muitos não batem o benchmark, né? Então você não precisa pagar a taxa de performance. Olha que maravilha, né? Enfim, né? Isso é ruim, na verdade, né? Porque o fundo não está fazendo seu trabalho, mas tudo bem. Vamos lá, continuar. Né? Só aproveitando que a gente está falando de fundos, né? Tem os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm uma incidência de imposto diferente. Mas falando de taxa, como a gente já entrou aqui num modelo de negociação dentro da corretora, dentro da Bolsa de Valores, no caso da B3, né? Eu vou deixar para o Marquinho falar, né? Que ele vai finalizar aqui falando sobre ações, né? Mas tem algumas taxinhas, emolumentos, a gente vai falar sobre isso. Mas em relação a imposto de renda, né, os fundos imobiliários, quando você recebe provento, ou seja, o aluguel lá do fundo imobiliário, ele é isento, pelo menos hoje, né? Enquanto a gente grava aqui, é isento de imposto de renda a distribuição de proventos. E quando a gente fala de ganho de capital, ou seja, o lucro, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário e depois vende com lucro, só em cima do lucro, claro, 20%, tá? Então ele é um pouquinho mais alto aí dos que o Rafa comentou, tal, é 20% em relação ao lucro no ganho de capital, né? Então, aqui uma pincelada sobre fundos imobiliários, ele é bem famoso por ter essa isenção na questão dos proventos. Agora, para finalizar, vamos falar de ações, Marquinhos. Você vai lá, passou por cima dos fundos, né? Falou, vou investir direto em ações. E aí, quais são as taxas e impostos envolvidos? Excelente, mestre Habib. Quando a gente compra uma ação, a gente vende uma ação, a primeira taxa que a gente tem que olhar é o custo da corretagem. Ou seja, quanto que a gente está pagando lá para aquela corretora, a intermediadora entre a sua compra e venda e a Bolsa de Valores em si, né? Quando eu comecei a operar minhas primeiras ações, vai se abrir lá nos começos dos anos 2000, pagava R$ 30 cada corretagem, né? Se você trazer isso pela inflação hoje, deve dar mais de R$ 100 aí, que a gente pagava cada vez que você comprava ou vendia alguma ação. Hoje, o mercado, né, a gente falou mais cedo, a concorrência fez uma mudança muito positiva no nosso mercado e a maioria das grandes corretoras hoje simplesmente zeram esse custo de corretagem, né? Mas ele é um custo que existe, algumas corretoras ainda cobram eles, tá? Além desse custo, mestre Habib, que a gente paga, né, toda vez que a gente vai comprar ou vender uma ação, que é a corretagem, quando você tem ação, algumas instituições financeiras podem cobrar o que chama-se de custódia, tá? É um valor anual, e aí, dependendo do local, pode dividir por mês ou não, simplesmente para você ter as ações
lá naquele custodiante, naquele local específico. Teoricamente, ele vai guardar as suas ações. Isso é, mestre Habib, lá daquela época em que as ações eram papéis, né? Então eram títulos, efetivamente, comprava uma ação e você deixava esse negócio guardado, né? No custodiante. Ele tem uma taxa, mas hoje também várias entidades do mercado financeiro também zeram essa taxa para o nosso bem aqui, né? Para o nosso lado de investidor. Mas além disso, pessoal, ainda existe uma taxa que é chamada de emolumento. Toda vez que a gente faz uma compra ou venda de uma ação, 0,00302% vai para a Bolsa de Valores, vai para a B3, e essa é uma das fontes de receita da nossa Bolsa de Valores, são os emolumentos. E aqui a gente abrangeu, mas Habib e Rafa, as taxas. Além das taxas, a gente tem os impostos. Isso, Habib, se você conseguiu lucrar com ações, né? Você estava falando, os fundos imobiliários, você tem um imposto maior de 20%, mas tem que lembrar que é só se lucrar, né? Em cenários atuais está difícil aí com os fundos de imobiliários, né? Comprei lá o FIAC e ele agora está 99, não faz mal, você não, pelo menos não vai pagar imposto. Mas se, se você tem algum tipo de lucro, né, em fundos imobiliários, mas se a Bibi trouxe que é de 20%, e nas ações esse imposto é de 15%. Ou seja, comprei uma ação a R$100, vendi a 110, tive R$10 de lucro, eu vou pagar R$1,50 desses R$10 de imposto de renda, tá bom? Esse imposto, mas sabe, só para trazer um outro ativo financeiro que não estava na pauta hoje, é igual o do ETF, né? Cota de fundo negociada em bolsa. Comprei um ETF, comprei uma ação, vendi ela, com lucro, eu pago 15% sobre o lucro. A não ser, mestre Habib, que essa operação seja feita no mesmo dia. É o que a gente chama de day trade. Comprei uma ação e vendi no mesmo dia, sabe? Comprei a ação, cara, tive uma baita sorte, subiu 100 vezes no mesmo dia, você já vai, por favor, vou colocar esse lucro aqui para dentro. Sobre o que você lucrou, 20% é o imposto para day trade. E aqui tem um lado em ações, pessoal, que é muito legal para a pessoa física, investimento como ser humano, né? como PF. Quando você faz vendas abaixo de R$20.000 no mês, independente de quanto você lucrou, você é isento de imposto de renda. Ou seja, comprei a ação por R$10. E a ação subiu absurdamente nesse mês, mas sabe, e chegou a R$19.000, o melhor investimento da vida. Vendi. Habib, tive um lucro milionário. Vou pagar imposto? Não vou pagar porque a venda naquele mês, se for menor do que 20 mil, independente do lucro, ela é isenta de imposto de renda. Muito bom. Esses seus exemplos aí estão com uma volatilidade meio esticada, né? Acho que você está negociando muita criptomoeda, viu, Marquinho? Mas tudo bem, pode acontecer, tá? Vamos deixar essa possibilidade aqui. Mas agora, acho que a gente abordou bastante, né? Tanto impostos como taxas, para facilitar para você que está ouvindo ou vendo o episódio aqui, para poder tomar a melhor decisão em relação ao seu portfólio, agora sabendo onde você vai ser cutucado em relação a taxas de custódia, taxa de administração e performance e os impostos que incidem também em relação aos principais produtos. Tá? Acho que a gente já abordou bastante coisa aqui para facilitar muito sua tomada de decisão. Então, eu queria agradecer, né? Enfim, se tiver algum recado final, Rafa, manda bala. Acho que é isso. Obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Um grande abraço. Até o próximo BTC Money. Muito obrigado, Rafa, e obrigado, Marquinho, também, de novo. Bem-vindo de volta. É isso aí, pessoal. Até o próximo BTC Money. Muito bom. E você que está ouvindo ou vendo a gente até agora, muito obrigado pelo interesse, pela paciência. Não esquece de curtir, se você está aí no YouTube, curtir o vídeo, deixar um comentário, deixa uma sugestão aí para gente, algum tema que você queira que a gente aborde aí no final. E claro, compartilha com amigos, colegas, quem você acha que vai poder se beneficiar aí desse conhecimento que a gente compartilhou aqui com vocês hoje. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.